A paz do Senhor Jesus, alunos da Escola Bíblica Dominical, é uma satisfação estar dirigindo a vocês, alunos, professores que pertencem à Nação Madureira e são frequentes alunos da EBD. É com muita alegria que nós aqui direcionamos a vocês para juntos estudarmos a lição de número 7. Já passamos da metade da revista e caminhando aí já para as últimas lições do trimestre. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, vamos orar ao Senhor. Eterno e soberano Deus, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de sermos membros do teu corpo, de termos comunhão contigo e de aprendermos um pouco mais da tua palavra e do teu santo amor. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos caminhando aí para a lição de número 7 e hoje nós estudaremos sobre confiança em tempo de aflição. Confiança em tempo de aflição. Este é o tema, a temática de hoje, dentro daquilo que nós escolhemos para estudar no trimestre, que é Salmos, uma referência para a vida de adoração e para a vida de oração. Já abordamos vários assuntos, abordamos a questão panorâmica do livro de Salmos, como um guia devocional para a nossa vida, abordamos os aspectos missiológicos e sobre a pessoa de Cristo destacadas em Salmos, falamos sobre o Supremo Bom Pastor, falamos e estudamos sobre como conhecer e como buscar os caminhos do Senhor, sobre a celebração da segurança do povo de Deus, e o chamado ao arrependimento. Então, hoje nós vamos entrar nessa temática falando um pouco sobre aflição, falando um pouco sobre confiança, falando sobre o tempo de aflição. Analisando o que Davi passou e aí, através da vida de Davi, nós construirmos lições importantes para a nossa vida. Então, o salmo textual de referência está em Salmo 56:11. Salmo 56:11, que diz assim: Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Repetindo, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa fazer o que me possa fazer o homem.
A verdade aplicada é uma firme confiança no Senhor, é resultado de uma experiência pessoal, com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Então, essa é a verdade aplicada. Quais são os objetivos da lição? Primeiro objetivo da lição é apresentar o contexto histórico do Salmo 56. Então, nós abordaremos em que contexto Davi escreveu este salmo. Qual que era a situação vivenciada por Davi ao escrever este salmo? Segundo, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus. Terceiro, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Então, repetindo, apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar o aspecto ou os aspectos históricos, os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus e ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Então, isto é os nossos objetivos a serem aqui alcançados. O texto áureo, já lemos, 56:11, e os textos de referência estão no Salmo 56, 1, 3, 4, 5, 6 e 8. Leiamos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo o dia. No dia, é o verso 3 agora, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Olha que indagação. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Verso 6. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Verso 6. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Verso 8. Tu contastes as minhas vagueações, ou peregrinações, põe as minhas lágrimas no teu odre.
Não estão elas no teu livro? Que oração linda que súplica linda que Davi apresenta ao Senhor. Nós percebemos o seguinte: os percalços na introdução fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Então, a primeira coisa que a lição nos traz, ou que a primeira coisa que é levada à reflexão através da lição, é que a vida, ela não é uma crescente, não é uma linha reta, ou uma linha de subida, ou uma linha de descida. Não. A vida existe altos e baixos, momentos bons, excelentes, momentos ruins, difíceis. Existem momentos na nossa vida que nós estamos cercados de grandes vitórias. Estamos cercados de grandes realizações. Tudo está dando certo. Mas também há momentos na nossa vida que as coisas começam a balançar, que o barco começa a ficar à deriva, que tudo o que fazemos ou parte daquilo que fazemos parece não dar certo. Parece dar tudo errado. As mínimas coisas parecem dar erradas. E às vezes, no meio destes percalços da vida, nós tomamos duas posições ou três, pode ser até mais, mas eu destacaria aqui duas posições que às vezes tomamos. A primeira delas, fugirmos do problema, escondermos do problema, como se nós colocássemos a cabeça debaixo do travesseiro e dissesse a nós mesmos: esperamos o vento passar, esperamos o vento fluir, quem sabe no outro dia as coisas voltam ao normal. Ou nós podemos pensar de outra forma, pensar em enfrentar o problema, para procurar resolvê-lo, solucioná-lo de alguma forma. Solucionarmos de alguma forma. E aí, nestes dois caminhos, ou nestas duas vias, nós temos instrumentos que nos ajudarão a encontrar uma solução. Mas a omissão, ou colocar a cabeça debaixo do travesseiro e deixar as coisas correrem por si só, não irá resolver o problema. Os problemas existem para serem enfrentados, para serem resolvidos, não da nossa forma, não do nosso jeito, mas eles existem para isso. Todos os problemas que nós passamos no decorrer da nossa existência, eles são para serem resolvidos de alguma forma. E claro que traz a nós também, e não é o escopo aqui da lição, mas traz a nós um crescimento.
Então, a lição começa advertindo, dizendo, olha, os percalços fazem parte da vida. Os percalços fazem parte da vida cristã. É por isso que nós temos um livro inteiro de sabedoria que nos ensina a resolver os diversos problemas, que é o livro de Provérbios. Nós pertencemos ao mundo, estamos vivendo em sociedade, nós pertencemos, melhor dizendo, à sociedade. Isso que eu queria dizer. Não ao mundo, mas pertencemos à sociedade. E existem percalços. Eles existem. Não podemos negligenciar, porque quem negligencia os percalços, negligencia a busca para soluções. Não procura se preparar para solucionar os percalços da vida. E fica imperito. Portanto, é preciso buscar, é preciso compreender, e aqui eu destaco nessa introdução, que os percalços fazem parte da vida. E nós não podemos ficar paralisados por eles. E é a primeira via que eu disse, colocaram a cabeça debaixo do travesseiro e achar que o problema vai passar. Não, ele vai continuar ali. Se você não se dispor a levantar, a erguer para resolvê-lo, conviverá com os problemas eternamente enquanto vida você estiver. Então, nós devemos buscar uma segunda via, que é a segunda via que eu falei, são duas vias, né? Paralisar, colocar a cabeça debaixo do travesseiro, primeira via. Ou primeiro caminho. Segundo caminho, enfrentá-lo. E enfrentá-lo com uma firme confiança em Deus. Com uma firme confiança em Deus, aonde nós encontraremos a melhor solução para resolver. Talvez não da nossa forma. Nem tudo se resolve da nossa forma. Partimos então, ou passamos ao tópico 1, que diz assim, contexto histórico. No Salmo 56, Davi ele está numa situação extremamente complicada. O medo em relação às circunstâncias que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor a sua esperança, sua súplica e seus medos. Embora fosse acostumado às batalhas, Davi estava fugindo de Saul, que planejava matá-lo. Nessa fuga, foi para Gate, cidade natal de Golias, e ali também ficou cercado. Seja pelas ações de Saul, seja pelos prováveis ataques dos filisteus a fim de vingar a morte de Golias. Então veja bem, olha que situação. Davi, ele estava fugindo de Saul, porque Saul desejava matá-lo, e nesta fuga ele procura refúgio, nós já falamos de refúgio, diante dos seus inimigos, ou seja, no local no habitat dos seus inimigos, esta seria a melhor palavra, no habitat dos seus inimigos. E claro que ele estava correndo, então, um perigo sério de vida, seja pelo fato dos filisteus vingarem a morte de Golias, seja pelo fato de, saindo dali, ser morto por Saul. Então, este é o contexto histórico do Salmo 56. E a grande pergunta que nós precisamos fazer, por que Davi estava passando por isso? A desarmonia existiu por uma razão.
Que razão é essa, pastor? A inveja de Saul. Hora que as mulheres cantaram, Saul feriu os seus milhares, Davi os seus 10.000, 1 Samuel 18:7. O coração de Saul colocou um sentimento de inveja, e a inveja mata. A inveja é um sentimento cruel. Cruel. É capaz de estartar os mais perigosos instintos do ser humano. Vou repetir. A inveja é capaz de estartar os mais... Vou repetir para corrigir aqui. A inveja é capaz de estartar os mais perigosos instintos do ser humano. Desde o início da raça humana, Caim matou o seu irmão Abel porque estava munido de um sentimento de inveja. A inveja é complicada, é terrível, é um sentimento de querer aquilo que é do outro, nem que seja necessário destruir o outro. Este é o conceito mais interessante, querer aquilo que é do outro, nem que seja necessário destruir o outro. Então Davi, ao ver a honra Saul, ao ver a honra que Davi teve no enfrentamento daquela guerra com Golias, ele foi tomado por um espírito de inveja. Foi tomado pelo espírito de inveja e desejou ardentemente destruir Davi, matar Davi. Por isso que eu digo, a inveja é capaz de estartar os instintos mais perigosos do ser humano. A prova do fato, o próprio Saul. Bom, no caminhar aqui da nossa missão, no caminhar do nosso estudo, quando Davi passa a enfrentar esse problema, os inimigos de Davi adotam estratégias terríveis que estão relatadas no texto. Primeiro, como vimos lá, as agressões dos seus inimigos eram sem trégua. Eles eram incansáveis. Lá no verso 6 diz assim: ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Aguardando a minha morte. Queridos, preste atenção. Nós não podemos ser imaturos. Não adianta a gente querer ignorar alguns fatos. E todos nós, em algum momento da nossa vida, teremos pessoas que querem a nossa morte, que querem destruir o nosso ministério, que querem destruir o nosso nome, que querem destruir a nossa família, que querem destruir a nossa paz, que querem nos destruir de alguma forma. E essas pessoas que
colocam, que tem isso por missão, eles têm uma habilidade relatada biblicamente que é serem incansáveis no que fazem. É todo momento. Eles espiam, olham cada palavra sua, procura saber como você comportou ali, de que forma você agiu ali. Te vigiam, se possível, 24 horas. Eu não sei se você já passou por isso na sua vida, mas é necessário verificar. As pessoas que estão do seu lado, quais tem sido o comportamento delas? É preciso verificar. Se elas estão esperando, vigiando os seus passos ponto a ponto, minuto a minuto, vírgula a vírgula, apontando cada vacilo seu, cada ponto seu, essa pessoa quer te destruir. Precisa ter cuidado. Foi assim com Davi. Eles eram sem tréguas. Não dá tempo. Há uma pessoa que fala, eu ouvi isso em uma convenção, cobra não cansa de dar bote. Entende? Não cansa. Esse é o maior resumo. Saul não cansava de procurar estratégias, meios, caminhos para destruir a vida de Davi. A vida de Davi. Escute bem. Preste bastante atenção. Então, como eu dizia a vocês, não cansa. De querer te tocar. E às vezes tem pessoas que o único objetivo delas é te destruir. O único objetivo que elas têm, primordial, é destruir a honra, a moral, o nome de alguém. E aqui no caso, Davi estava passando por isso. E é terrível. É terrível. E essa guerra que Davi estava enfrentando era uma guerra em glória. Era uma guerra em glória. O que é isso? Ora, Saul estava com todo o aparato, estava no poder, tinha soldados à sua disposição, mas Davi era apenas um guerreiro. Apenas um guerreiro. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós podemos observar que essa guerra, essa tentativa, o próprio Davi fala isso. Lá em 1 Samuel 24:14, vamos ler? 1 Samuel 24:14, diz assim, ó. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Ora, Saul, você está perseguindo um cão morto? Uma pulga? Você está colocando todo o seu aparato para destruir alguém que, em relação a você, é uma pulga. Que guerra em glória. Então, isto era o que Davi estava passando.
Vamos agora para o tópico 2. Aí Davi, diante disso, diante desse caminho, ele fala com Deus. Ele fala com Deus e fala: Deus. Davi pede a Deus que tenha misericórdia. Olha lá, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. Deus, tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim. Tem guerras que nós passamos que, se não for a misericórdia de Deus, irmão, nós sucumbimos. É ou não é verdade? Se não for a misericórdia de Deus, nós sucumbimos. Davi ainda ressalta, lá no verso de: Tu contaste as minhas vagueações, peregrinações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Ou no seu livro? Então Davi chega diante de Deus e pede: Deus, tem misericórdia. Olha a minha peregrinação. Olha o meu caminho. Olha o que eu estou passando, Deus. Olha as minhas lágrimas. Que oração. Oração feita do fundo da alma. Olha, Senhor, as minhas dificuldades. Olha isso, Pai. Olha isso. Elas não estão no teu odre. Elas não estão aí guardadas, ó Pai. Elas não estão aí, Deus. Põe elas aí, Pai. Tem misericórdia. Leve em conta a minha peregrinação. Aí, depois, ele faz o seguinte. No verso 6. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Davi está clamando pela justiça de Deus. Às vezes, irmão, uma certa vez eu ouvi a palavra de um pastor, diretor de uma escola teológica, e ele dizia o seguinte, e ele trouxe o seguinte ensinamento: às vezes nós passamos por injustiças tão grandes na nossa vida que nós desesperamos. E nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão, queremos partir para o conflito. E hoje está muito na moda, está muito na moda ir para os Facebooks, bater boca, os WhatsApp, bater boca. E aí a gente vai perdendo o nosso caminho. E às vezes, nós achamos que a justiça de Deus está demorando. Às vezes nós achamos que a justiça de Deus não está acontecendo.
esse pastor diz que às vezes até aqueles que cometem isso começam a achar que não vai dar nada, que não vai acontecer nada, que aquilo que ele praticou vai ficar por isso mesmo, não vai acontecer. Mas na verdade, a justiça de Deus uma hora chega. Uma hora chega. E aquele que plantou maldade, pode esperar que vai chegar a justiça de Deus. Mais cedo ou mais tarde a conta chega. Não adianta. E nós precisamos entender isso. Que a justiça de Deus será exercida. Só que não no nosso tempo. Não no nosso tempo. Mas no tempo de Deus. Então o que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que deixar Deus agir. Você deixa Deus agir, que na hora certa, Deus exercerá a sua justiça. Foi o que Davi buscou. Confia em Deus. É o tópico de número 3. Aí nós vamos agora falar sobre a confiança em tempo de crise. Primeiro, o salmista declara que louvará o Senhor. Por quê? Porque ele pôs a confiança no Senhor. Salmo 56, 4. Ele pôs a confiança em Deus. Segundo, ele mostra que, mesmo temendo, quando ele temer, ele ia confiar no Senhor. É igual o pai, você já viu? Não sei se você já brincou disso com o seu filho ou se você já teve uma situação com essa. Coloca o filho numa altura e o filho tem medo de pular e fala, pode pular que o papai está aqui. O filho pula e você segura. A confiança de Deus é exatamente essa. Você sabe que está vivendo uma situação de perigo. Você sabe que aquela situação de perigo pode destruir a sua vida. Mas você tem plena confiança que Deus não deixará você sucumbir. Você tem plena confiança que Deus não deixará você ser destruído nesta situação. É isso que o salmista está dizendo. É nesse paradoxo, temor versus confiança. Eu tenho medo, mas eu confio em Ti. Eu tenho medo, sinto medo, preciso reagir. E a minha reação é confiar em Ti e o Senhor me dará o escape. Nós não podemos deixar o medo nos sucumbir, não. Nós não podemos deixar o medo de resolver os problemas, de enfrentar os problemas, de encarar os problemas, nos sucumbir, impedir o nosso caminho. Por fim, o salmista, e a lição nos traz a confiança que move a oração.
É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, ele ora. Pede misericórdia. Apresenta sua questão ao Senhor, fazendo menção da palavra. Nós devemos orar ao Senhor. A oração, ela é fundamental. Salmo, uma referência para a vida de oração e adoração. Por que eu devo orar? E eu quero terminar com essa reflexão. Por que eu devo orar? Em vários momentos desta lição, há N razões que demonstram a necessidade de termos uma vida de oração. Mas uma das razões é que por meio da oração nós enfrentamos os piores problemas da nossa vida. Nós conseguimos vencer todas as guerras que são instaladas contra nós. Guerras injustas, todas as maldades que são construídas contra nós. E há pessoas que constroem maldades contra nós simplesmente porque querem, ou simplesmente porque não gostam de nós. Tem gente que não gosta de mim, tem gente que não gosta de você. Você pode fazer o que quiser, pode agradar, pode tentar ter amizade, ela não gosta de você. O que você vai fazer? Ir para briga, xingar, brigar, espernear, desabafar no Facebook, desabafar no Instagram? Não. Você vai para a oração. Você vai apresentar esta causa diante de Deus. E vai falar: Pai, o Senhor está vendo. Os teus olhos são como chama de fogo. O Senhor conhece. O Senhor sabe a injustiça que eu estou sofrendo diante dessa situação. O Senhor sabe. O Senhor sabe que eu não provoquei isso, eu não criei essa situação, mas ela veio até mim e estão me atacando, estão procurando destruir-me. Senhor, exerça a tua justiça. Exerça a tua justiça. Não vingança, a justiça. A justiça. Vingança é outra coisa. Porque às vezes Deus pode olhar e falar assim: não, meu filho, você está orando, mas é você que está errado. É você que precisa consertar. Ou às vezes Deus vai tratar com aquele que procura destruir a sua vida. Coloque nas mãos de Deus aquilo que Deus resolve. É resolvido de forma perfeita. Coloque nas mãos de Deus e Ele cuidará de você. Que Deus abençoe, que você tenha estude mesmo, aprofunde nesta lição e construa para a sua vida muitas coisas. Deus te abençoe.